Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me escutam com clareza? Tranquilo? Se alguém estiver com dificuldade aí para nos escutar, avisa aqui no chat, beleza? Já estou vendo aí algumas mensagens. De fato aí os slides o pessoal consegue passar aí, mas apenas para você, né? Você consegue avançar o conteúdo aí, tá certo? Mas o ideal é que você permaneça aí na tela no qual os apresentadores estão apresentando aqui, tá certo? Para que você acompanhe o conteúdo. Meu nome é Matheus Rocha, eu sou coordenador técnico da Leo Ambiental. Já estou deixando aqui na tela os contatos. Tem um contato de e-mail, um contato de WhatsApp corporativo e um ramal aqui no laboratório, tá certo? Vou conduzir essa apresentação, esse webinar, juntamente com o Renan, nosso coordenador comercial, que está com a palavra aí. Ótimo dia, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, aí agradeço a participação e a disponibilidade aí de todos vocês. Acredito que esse conteúdo aí será rico aí de informação, de aprendizado aí para todos nós, né? Como o Matheus já mencionou, eu sou o Renan Santos, sou coordenador comercial aqui na Leo Ambiental. E a gente, antes do Matheus já passar aí todo o conteúdo mais técnico aí, aprofundado aí nesse webinar, eu vou fazer aqui passar aqui a agenda do que nós vamos abordar hoje, né? Não sei se vocês estão vendo aí o slide, se estiver aparecendo aí tudo ok, só me dá um joinha aí para a gente ir se ajustando, ok? Vamos lá. Então, hoje, o nosso webinar é sobre detecção de gás, práticas e teorias, né? O nosso principal aí, o público-alvo aí são profissionais de segurança, meio ambiente e saúde do trabalho, aqueles profissionais que executam atividades em área de risco, com presença de gases asfixiantes, tóxicos e inflamáveis, né? Então, o nosso palestrante principal aí, que é o nosso coordenador técnico, é o Matheus Rocha. E o conteúdo programático hoje desse webinar. Então, vou realizar aí uma breve apresentação aqui da Leo Ambiental, de todos os nossos produtos e serviços. E, posteriormente, falaremos aí sobre espaços confinados, conceito básico aí de detecção de gás, oxigênio e asfixiante simples, gases tóxicos, gases inflamáveis, teste de resposta também, né, bem importante, e a parte de calibração dos equipamentos, ok? Vamos lá. Nós aqui da Leo Ambiental, nós ficamos localizados aqui em São Paulo, capital, e atendemos clientes em todo o Brasil aí na parte de detecção de gás, né? Então nós possuímos aí soluções para preservação da vida e proteção do meio ambiente. Então temos soluções para detectores fixos, detectores portáteis, também a parte de analisador de gases, análise aí de oxigênio e a parte também de medição de material particulado, né? Então, na parte dos detectores portáteis, nós realizamos aí toda a parte de fornecimento desses equipamentos novos, né? Como também realizamos aí toda a parte de manutenção e calibração desses equipamentos. Além disso, temos vários contratos aí com diversas empresas também na parte de locação dos detectores. Então temos uma grande frota aí de locação de detector de gás. E na parte de locação, né, contratos sempre personalizados aí, período curto, período mais longo, safra, entre safra, parada de manutenção, enfim, toda a parte aí necessária de acordo com a necessidade aí do cliente, nós conseguimos atender, tá? E também o fornecimento dos detectores fixos, né?
para proteção aí da planta, temos os detectores aí com algumas comunicações de saídas relé, 4 a 20, enfim, temos aí diversas opções aí de detecção fixa e tecnologias também, né? E também voltado ali os kits completos para calibração e teste de resposta nesses equipamentos, principalmente aí focando na NR33 aí, realizando aí o teste de resposta antes de cada utilização. E a nossa linha de meio ambiente aí, que nós falamos que é sistema SEMES, a parte de processo também ali, para processo de combustão, por exemplo. Então, nós temos os nossos monitores de particulados e temos também os analisadores de gases para emissões aí atmosféricas. Então, surgindo aí algum tipo de necessidade para esses equipamentos, nós também conseguimos atender. Hoje, a Leo Ambiental, ela é uma das melhores estruturas de atendimento do mercado. Então, nós possuímos aí equipe técnica especializada na tecnologia dos equipamentos. Então, por exemplo, a parte de manutenção e calibração, a gente realiza aí praticamente todas as marcas e modelos do mercado. Então, e hoje nós possuímos o menor tempo de atendimento técnico do mercado. Então, a gente está falando aí de 3 a 5 dias aí aproximadamente. Então, isso aí é um tempo recorde aí, comparado aí aos outros atendimentos que possuem aí no mercado. E em casos de emergência, né? Ah, Renan, eu preciso urgente do equipamento, não posso parar aqui a minha rotina aqui, ou o meu trabalho. Então, esse tempo de retorno ele é ainda menor. Então, além de já ser um tempo recorde aí de 3 a 5 dias, em caso de emergência, esse tempo ele ainda se torna menor. Então, inclusive, somos medidos, né, internamente por conta disso. Então, somos bem rigorosos nessa questão do time de atendimento, que isso é bem importante, né? Além disso, caso o colaborador ou caso a empresa não possa mandar o equipamento aqui para o nosso laboratório, né, para a gente seguir aí com esse tempo de atendimento. Renan, não consigo mandar porque eu não posso ficar sem o equipamento, aqui a minha operação ela não pode parar, então eu preciso que o equipamento fique aqui, né, na nossa unidade. Então, nós conseguimos disponibilizar um técnico para ir até a sua unidade, para ir até a sua empresa, para realizar esse trabalho em loco. Então, além aí do menor tempo de atendimento, a gente consegue disponibilizar aí o colaborador para realizar esse serviço aí na própria calibração, né, na própria planta do cliente, né? Hoje, nós da Leo Ambiental somos laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração, de acordo lá com a NBR ISO 17025. Então, nós somos acreditados pelo Inmetro e emitimos aí o certificado de calibração dos equipamentos, tanto aqui no nosso laboratório, como eu mencionei, na planta do cliente. Então, possuímos equipe de signatários autorizados e, principalmente, parcerias aí com os principais fabricantes. Ok? Aqui, alguns dos nossos clientes, né, que nós já atendemos aí em todo o Brasil. Além disso, nós somos bem ativos ali também nas redes sociais, né? Parte de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Então, nós sempre vamos colocando, postando ali alguns vídeos, algumas informações, né, alguns termos técnicos ali que é bem importante. A gente vai sempre divulgando aí. Tá? Durante esse webinar, pessoal, nós iremos disponibilizar aí algumas perguntas, né? Até para vocês irem interagindo aí também, para a gente conhecer um pouco mais aí de cada um de vocês, né? Então, durante aí todo esse webinar, nós disponibilizaremos aí algumas perguntas aí bem rápida, né? Sim ou não ali, mas para vocês também irem interagindo. E agora nós vamos até colocar, inclusive, antes de eu passar a palavra para o técnico Matheus, para ele prosseguir aí com o conteúdo técnico, a gente gostaria de saber se a sua empresa, né, se já é cliente da Leo Ambiental. Então a gente vai dar aí alguns segundos aí para vocês responderem essa pergunta, e aí após isso eu vou passar a palavra ali para o Matheus.
mais uma vez aí agradeço aí a participação e a disponibilidade de vocês e a gente vai seguindo aí com o treinamento, ok? Bacana, Renan. Muito obrigado aí pela apresentação. Deixa eu dar algumas instruções rápidas, tá, pessoal? Para quem entrou agora, eu sou o Matheus Rocha, sou coordenador técnico da Leo Ambiental. Estou acompanhado aqui com a equipe técnica de TI, marketing, e juntamente comigo está o Renan Santos, coordenador comercial, e a gente vai conduzir esse webinar a respeito de detecção de gases, tá certo? Dando uma instrução rápida aí para o pessoal, é, essa apresentação ela está sendo compartilhada dentro da plataforma do Teams. Então vocês conseguem, né, através de algumas setinhas, movimentar os slides, mas eu não recomendo que vocês façam isso porque vai perder o sincronismo. Na parte inferior esquerda, ali próximo a essas setas, existe um botão com a nomenclatura sincronizar. Se por acaso o seu slide estiver congelado em algum, clique nesse botão sincronizar, que você vai sincronizar aqui com a minha apresentação, e aí a gente vai acompanhando junto, né, o conteúdo que está sendo ministrado. Tá certo, pessoal? Agradeço aí já a todos por terem respondido a primeira questão, né? Durante o webinar, nós vamos lançar aí mais algumas questões para um estudo, tá certo? Essas questões, a sua resposta ela é confidencial, tá certo? Fique tranquilo, ela não vai aparecer aqui na apresentação, não vai ser compartilhado aí com outros usuários, é apenas para termos aí algumas métricas aí de algumas questões que fazem parte aí do nosso estudo, tá certo, galera? Outra questão essa apresentação ela está sendo gravada, tá certo? Depois ela vai ser aí editada para ficar no tempo certinho, porque nós tivemos alguns minutos aí antes de iniciar, e aí ela vai ser compartilhada com vocês na íntegra aí, para que vocês tenham, né, esse webinar com todo esse conteúdo salvo aí com vocês, para que vocês possam posteriormente compartilhar aí com os demais colaboradores. Vocês vão receber também um link para geração do certificado de participação. Então, todos vocês vão receber esse link, você clicando nesse link vai preencher alguns dados e vai gerar um certificado de participação desse webinar de detecção de gás. Agora, para a gente poder começar com o conteúdo técnico, a gente vai desligar aqui o chat, tá certo? Em determinados momentos, a gente abre novamente o chat e no final a gente vai ter um momento, né? Nós teremos um momento para que vocês possam lançar algumas dúvidas, né? Perguntar algumas coisas. E como são muitas questões, obviamente, a gente não conseguirá nesse primeiro momento responder todas, mas posteriormente a gente dá um retorno para vocês por e-mail, a gente faz contato e consegue, né, te dar o suporte aí nessa questão que você levantou, caso ela não seja respondida dentro do webinar. Tá certo, galera? Já temos aí pouco mais de 300 pessoas participando aí, é um novo recorde aí, temos um número bem bacana, isso é bem interessante. E aí a gente vai dar sequência e a gente vai interagindo, tá certo? E no final a gente abre para essas questões, beleza, galera? Eu vi que algumas pessoas perguntaram a respeito de detecção de amônia aí no chat. E aí eu já quero informar de antemão para vocês que já está programado um próximo evento webinar da Leo Ambiental específico para detecção fixa e portátil de NH3, de amônia, tá certo? Então fiquem tranquilos que no dia 21 de março nós teremos um novo webinar para tratar especificamente do assunto relacionado a NH3, tá certo? E provavelmente aí a partir do dia 7 de março vocês já começam a receber aí os e-mails de marketing
para que, caso você possua interesse, você consiga se cadastrar e participar desse próximo evento que será conduzido aqui pela Leo Ambiental. Tá certo, galera? Dando sequência aí, para começar a falar de detecção de gases, eu vou pontuar um assunto bem importante que é espaço confinado. Então, vou trazer algumas características e regulamentação a respeito de espaço confinado. Por quê? Porque quando você fala de detecção de gases, automaticamente você já pensa em espaço confinado, né? Diversos setores industriais de diversos segmentos possuem diversos espaços confinados com características diferentes e, por regulamentação, em todos eles é necessário que você execute, né, o monitoramento atmosférico. A gente vai falar de detecção de gases no geral, mas também vamos falar com foco aí no espaço confinado, tá certo, galera? Então, o que é o espaço confinado, né? Quais são as características do espaço confinado? Primeiramente, né, esse conteúdo ele é tirado na íntegra aí da norma, tá certo? Então, primeira característica, espaço confinado, ele não é projetado para ocupação humana contínua. Então, a sala que nós estamos aqui, né, realizando essa apresentação, é uma sala de reunião e ela foi projetada e dimensionada com várias características para que os colaboradores que estão aqui, eles consigam, né, ficar aqui confortavelmente, né, durante um longo período de tempo. Já o espaço confinado, ele não foi projetado para ocupação humana contínua, né? Você só tem ocupação humana no caso de execução de trabalhos necessários ali naquele espaço. Então, essa é uma das principais características. Dando sequência aqui, outra característica, possuir meios limitados de entrada e saída. Então, o ambiente que a gente tem uma porta padrão, com largura padrão, com altura padrão para a gente entrar e sair. No espaço confinado, nem sempre você vai encontrar essa característica. Geralmente, você vai encontrar um meio de entrada e saída relativamente limitado, muitas vezes um acesso por escada marinheiro e etc., dependendo da característica principal, da forma desse espaço. Então, outra característica é ele possuir meio limitado de entrada e saída. Tem alguns exemplos aqui, um silo, uma galeria, certo? E a terceira principal característica do espaço confinado é que exista ou possa existir atmosfera perigosa. Esse é um ponto de atenção, porque esse trecho ele foi modificado na norma e na norma agora, na NR33, ele está listado como característica exista ou possa existir, tá certo? Então, se você ainda não fez o estudo e se pode haver a possibilidade de existir uma atmosfera perigosa, né, em questão de gases tóxicos, inflamáveis ou modificações ali no nível de oxigênio, ele já está caracterizado como um espaço confinado, né? Há um tempo atrás eu vi um vídeo bem interessante a respeito de um estudo que estava sendo feito ali, e aí o pessoal deu um exemplo ali de uma vala que era cavada ali, uma vala ali de cerca de 3 metros, e aí eles davam um exemplo, isso aqui é um espaço confinado? E aí o principal ponto aí que eles apontavam é a questão de poder existir atmosfera perigosa. Então, nesse estudo, o pessoal citava, né? Você fez movimentação de solo, você cavou. Então, você pode encontrar, por exemplo, CH4 dentro daquela vala, você pode encontrar H2S proveniente da decomposição de algum composto orgânico que está ali dentro. Então, seria caracterizado como um espaço confinado, por exemplo, exatamente pelo trecho que foi citado agora, essa parte que lista lá como exista ou possa existir. Então, a norma deixou isso daí de uma forma muito mais abrangente agora. Então, podendo existir atmosfera perigosa, vai ser caracterizado como espaço confinado. Dando sequência aqui, falando a respeito de regulamentação, então, como eu citei, se você possui um espaço confinado, é necessário que você realize
é a avaliação atmosférica. E vamos dar uma verificada aqui no que a norma fala, né? NR33, item 5.15.1. As avaliações atmosféricas iniciais do interior do espaço confinado devem ser realizadas com o supervisor de entrada fora do espaço confinado imediatamente antes da entrada dos trabalhadores para verificar se o seu interior é seguro. Então, antes da execução de qualquer trabalho, é necessário que você execute uma avaliação atmosférica no espaço confinado. É necessário que você verifique, né, qual a composição atmosférica e você vai verificar a composição atmosférica exatamente detectando gases. Dando sequência aqui em mais um trecho muito interessante que é importante a gente destacar para conhecimento de todos. O percentual de oxigênio indicado para a entrada em espaço confinado é de 20,9% em volume, sendo aceitável o percentual entre 19,5% e 23% de volume, desde que a causa da redução ou enriquecimento do oxigênio seja conhecida e controlada. Ou seja, o indicado é que você possua 20,9% em volume, que mais para frente, na hora da gente verificar a composição atmosférica padrão, a gente vai ver que é o valor normal de todos os ambientes, né? Um valor padrão. E aí, dependendo das características do local, dependendo dos compostos que você tem, se você possui um vazamento de um asfixiante ou não, uma deficiência de oxigênio por conta do consumo de oxigênio naquele ambiente atrelado à má ventilação, você pode ter o decaimento, por exemplo. Mas a norma ela fala, né, que os valores aceitáveis são entre 19,5 e 23. Porém, se você possuir um valor, né, se você executar a medição e você enxergar um valor menor que 20,9, é necessário, você só consegue liberar ali, você só pode liberar se você conhecer, né, a causa daquele decaimento e também controlar a causa do decaimento ou do enriquecimento de oxigênio. Dando sequência, mais um tópico bem importante, mais um item retirado da norma aqui, muito importante, o item 33.5.15.3, fala assim: o monitoramento da atmosfera deve ser contínuo durante a permanência dos trabalhadores no espaço confinado, de forma remota ou presencial, conforme previsto no procedimento de segurança. Então, resumidamente, o que esse tópico está falando para a gente? Que além de você liberar o espaço confinado, além de você verificar a atmosfera antes de você executar a atividade, é necessário que você verifique a atmosfera continuamente durante a execução daqueles trabalhos. Por quê? Porque você pode ter movimentação de fluidos que estão lá dentro que podem liberar gases, você pode ter a geração de gases tóxicos provenientes de corte solda, por exemplo, provenientes de limpeza desse espaço confinado, e você pode, por exemplo, ter o decaimento de oxigênio por conta do consumo de oxigênio pelos próprios colaboradores, dependendo da ventilação daquele espaço. Então, além de você realizar o monitoramento atmosférico para liberar o espaço confinado, é necessário que você realize o monitoramento contínuo, é necessário que o colaborador ele possua um equipamento para entrar com ele, né, acoplado ao uniforme ali e monitore de forma contínua o espaço no qual está sendo realizada aquelas atividades. Tranquilo, pessoal? Isso aqui foi mais um geral, né? Mais para a gente dar uma pincelada, dar uma retomada a respeito de espaço confinado. Sempre que a gente vai falar a respeito de teste de resposta, webinars de utilização de equipamentos específicos, a gente sempre cita, né, o espaço confinado, porque realmente é um assunto, né, que traz muitas dúvidas para o pessoal de campo, muitas dúvidas para os profissionais da área de segurança do trabalho, no quesito de monitoramento atmosférico e também a norma atrelada ao espaço confinado, né, a ANR33, ela passou por uma atualização recente que entrou em vigor em outubro de 2022. Então, por isso que sempre que a gente vai dar um treinamento, a gente procura trazer, né, esses pontos que foram atualizados e que estão, né, diretamente ligados à questão de monitoramento atmosférico. Beleza? Dando sequência, agora sim,
entrando aqui no tópico principal do nosso webinar, a questão de detecção de gases. Então, aqui nessa sessão, a gente vai abordar aí os conceitos relacionados à detecção de gases. A gente vai falar dos principais gases que são monitorados, né, na indústria, tanto em espaço confinado, quanto em outros ambientes que não são caracterizados como espaço confinado, que seria o monitoramento de oxigênio, o monitoramento de monóxido de carbono, o monitoramento de sulfeto de hidrogênio e o monitoramento da presença de gases inflamáveis. Eu sei que aqui no webinar existem muitas pessoas, né, já recebi essas dúvidas aqui hoje, né, que têm interesse em outros gases. Por exemplo, NH3, que é um gás muito abundante. E, novamente, pontuo, né, que em breve, no dia 21 de março, nós teremos, né, um webinar especificamente a respeito da detecção de NH3, que é amplamente utilizada aí no setor alimentício, tá certo, pessoal? Mas hoje nós vamos focar nesses 4 gases que são, né, eles estão atrelados aí ao espaço confinado e a outros ambientes industriais e que são a maioria, por exemplo, dos equipamentos, né, a maioria dos detectores de gases fixos e portáteis, eles são para monitoramento de oxigênio, sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e gases inflamáveis. Por isso a gente vai dar um pouco mais de foco nesses gases para esse webinar. Beleza? Dando sequência aqui, por que detectar gases, né? Então já tem o primeiro tópico aqui, preservação da vida, né? Então eu até comentei em uma das reuniões a respeito desse webinar, que esse webinar não seria um evento sobre detecção de gases, mas sim um evento sobre preservação da vida e da saúde. Esse é o foco principal desse webinar, ajudar vocês a garantir segurança e confiabilidade, para garantir que todos os colaboradores envolvidos nas atividades industriais de vocês, eles retornem para os seus lares, para suas famílias, e esse é o foco, né? A detecção de gases, detectar gases salva vidas, né? Preserva vidas, preserva a saúde. E esse é o foco principal, esse é o nosso objetivo principal, preservação da saúde, preservação da vida. Preservação do patrimônio. Então, além de preservar a vida, você detecta gases também para preservar patrimônio, ou seja, impedindo aí incêndios, explosões, perdas de matéria, impactos de produtividade. Então, além de preservar vidas, detectar gases também preserva patrimônio. E por fim, né, e muito importante também, é lei, né? Então, nós temos aí diversas normas regulamentadoras, até listei algumas aí, NR33, NR36, NR15, NR20, NR31, que citam a detecção de gases, citam questões relacionadas à toxicidade de gases, à presença de gases inflamáveis, a trabalho com gases inflamáveis, espaço confinado, como a gente falou bastante. Então, detectar gases também é lei, né, em diversas atividades, em diversos setores industriais. Então, o foco é preservar vida, preservar patrimônio e atender às regulamentações, atender à lei. E aí eu já queria lançar aqui uma pergunta bem interessante, né, já que a gente começou a falar de detecção de gases, né? A pergunta é a seguinte: atualmente, você possui algum projeto voltado para a detecção de gases, seja ela fixa ou seja ela portátil, tá certo, pessoal? Essa pergunta é uma resposta, a resposta é confidencial, ela não vai ser aberta aqui nesse webinar, fiquem tranquilos para responder, tá certo? Então, por que a gente quer entender isso daí? Para a gente saber, né, se nós podemos auxiliá-los com essa demanda, seja ela de detecção fixa
né? Ou seja ela de detecção portátil, seja a aquisição, por exemplo, de equipamentos novos, ou seja a necessidade de manutenção, a necessidade de uma calibração periódica, a necessidade de um treinamento intensivo para a utilização de um modelo específico de um equipamento para a sua equipe, que a Leo Ambiental também consegue te atender nesse quesito. Tá certo, pessoal? Então, fiquem à vontade aí para responder, vai aparecer um pop-up aí na tela de vocês, tá certo? Novamente, essa questão ela é confidencial. Agradeço aí, tivemos uma quantidade muito alta aí, a maioria do pessoal aí respondeu a pergunta. Agradeço e vamos dar sequência aí. Então, dando sequência aí à questão de detecção de gases, para a gente falar de detecção de gases, para a gente falar aí dos principais gases que podem modificar a nossa atmosfera no ambiente industrial ou no espaço confinado e que tirem ela do padrão, né, do padrão aceitável, do que é necessário para a preservação da nossa vida e da nossa saúde, a gente precisa conhecer, né, primeiramente, qual que é a composição do gás atmosférico, qual que é a composição da atmosfera no qual nós estamos respirando nesse momento, tá certo? Então, o que o nosso corpo precisa, qual que é a atmosfera ideal para o funcionamento correto da máquina que é o corpo humano. Então, destaquei aqui apenas para fins de conhecimento. Então, composição do gás atmosférico. Então, a maior parte do gás atmosférico ela é composta por nitrogênio, 78% de nitrogênio. E a segunda maior parte é o oxigênio, em 20,9% em volume. Nós já vimos, né, que isso é indicado pela norma como o valor padrão, o valor ideal para a entrada em um espaço confinado, tá certo? Porque esse é o valor ideal que o nosso corpo necessita para o correto funcionamento. Além disso, a atmosfera ela é composta também por 1% de argônio e 0,1% de outros gases, como vapor d'água, como dióxido de carbono, né, o CO2, e traços, né, pequenos traços de outros gases. Mas o foco aqui em conhecer a atmosfera padrão é focar aqui que a nossa atmosfera ela deve possuir 20,9% em volume. Beleza, pessoal? E aí, avançando aqui, nós precisamos aqui também, além de conhecer a atmosfera, conhecer os grupos no qual os gases, né, que modificam essa atmosfera, né, que tornam essa atmosfera insegura, né, em quais grupos, conhecer em quais grupos eles estão divididos. Então, basicamente, nós temos aí três divisões principais de gases, né? Então, os asfixiantes, os tóxicos e os inflamáveis, né? Os asfixiantes, citei como exemplo aqui nitrogênio, argônio. Os tóxicos a gente vai encontrar o COH2S e os inflamáveis, uma gama aí bem grande de hidrocarbonetos. E a gente vai falar especificamente, né, nós vamos tratar aí especificamente de cada um desses grupos. Tá certo? Então, nós vamos destrinchar um pouco melhor a respeito dos asfixiantes, um pouco melhor a respeito dos tóxicos e um pouco melhor a respeito dos inflamáveis, que geram bastante dúvida aí na questão, no quesito de monitoramento atmosférico. Então, iniciar aqui falando a respeito dos asfixiantes. Então, como eu citei, exemplos de asfixiantes simples, nitrogênio e argônio. Então, o perigo de um gás asfixiante é por tomar o lugar do oxigênio, proporcionando a sua deficiência. Então, o que acontece? Se você tem esse gás em forma de cilindro, envasado em um cilindro, ou se você possui, por exemplo, uma tubulação com esse gás, se esse gás, né, o nitrogênio ou o argônio, por exemplo, ele vazar na atmosfera, a característica dele será de tomar o espaço do oxigênio no ambiente, o que vai gerar a deficiência de oxigênio, vai baixar a concentração volumétrica de oxigênio em fração de segundos. Eu cito bastante o nitrogênio na questão do uso, né, em indústrias farmacêuticas, né? As indústrias farmacêuticas elas utilizam, por exemplo, o nitrogênio
para algumas máquinas de análises laboratoriais em ambientes administrativos, né? Não são ambientes fabris, né? É um laboratório, né? E se você olha, ele tem muita característica de um ambiente administrativo. Então, é um ambiente tranquilo, bem iluminado, bem ventilado, com ar condicionado, mesas, cadeiras, porém com linhas de nitrogênio. E aquele nitrogênio, ele está em concentração volumétrica altíssima, é nitrogênio puro, né? Nitrogênio de alta pureza. E se você possui, por exemplo, uma linha de nitrogênio dessa, é extremamente necessário que você monitore constantemente o percentual volumétrico de oxigênio. Porque se você tiver um vazamento de nitrogênio nesse ambiente, por conta da alta pureza desse nitrogênio, dependendo do volume de nitrogênio que vazar, você vai ter um decaimento de oxigênio no ambiente muito rápido, tá certo? Nós temos diversos cases, né? A Leo Ambiental ela já implantou isso em diversas indústrias farmacêuticas, em grandes indústrias farmacêuticas, exatamente focado aí em monitorar o oxigênio por conta da presença de linhas de nitrogênio, que não são poucas. Muitas vezes você vê diversas linhas de nitrogênio. Então, a principal característica vai ser tomar o espaço do oxigênio no ambiente, causando a asfixia. A detecção para aplicações de segurança ocupacional, ela vai ser para o monitoramento de oxigênio em percentual em volume. Então, quando você quer monitorar o vazamento, por exemplo, de um asfixiante, você vai monitorar oxigênio. Isso aí é uma dúvida, né? A gente sempre recebe, né? Ó, vocês possuem um detector de nitrogênio, vocês possuem um detector específico para argônio. Mas no caso dos asfixiantes, monitora-se oxigênio na unidade de medida de percentual e volume, igual a gente viu lá na formação atmosférica, lá o 20,9% em volume. Então, sempre os detectores de oxigênio vão estar aí na unidade de medida de percentual em volume. Condição normal, como nós vimos, 20,9% em volume, e PVS, ou seja, imediatamente perigoso à vida e à saúde, menor que 12,5% em volume. Nível de fatalidade, ou seja, o momento exato onde provavelmente a pessoa vai desfalecer, né, vai ter uma parada cardiorrespiratória, menor que 6% em volume, aqui já não é mais possível respirar. Alarmes de monitoramento de oxigênio. Esse item aqui é bem interessante, né? Esses alarmes aqui, que a gente sempre demonstra, eles vão muito de encontro à NR33 para espaço confinado, e eles são convencionalmente adotados para outras áreas, mesmo que não seja, né, um espaço confinado, é convencionalmente adotada, por exemplo, para detecção fixa, por exemplo, para as farmacêuticas também. Tá certo? Então, alarme de deficiência 19,5, que geralmente é a condição mais provável, a deficiência, mas também temos o alarme de enriquecimento de oxigênio, ou seja, quando naquela atmosfera você tem um aumento da concentração volumétrica do oxigênio, que vai aumentar, por exemplo, a inflamabilidade dos materiais. Essa condição, ela não é muito comum, porém ela pode acontecer caso você tenha, por exemplo, o oxigênio invasado ou em tubulações em concentrações volumétricas maiores do que 20,9% em volume, e você tem ali um vazamento desse cilindro ou um vazamento nessa tubulação. E aí, obviamente, você vai aumentar a concentração volumétrica de oxigênio no ambiente, aumentando a inflamabilidade dos materiais. Tá certo? Então, convencionalmente, no equipamento de vocês vão ter aí, seja um detector fixo ou um detector portátil, vocês vão ter o alarme baixo para 19,5 e o alarme alto para 23% em volume. Efeitos do oxigênio. Isso aqui é muito interessante para a conscientização. Eu já pontuo que essa descida, que essa curva de descida, muitas vezes ela acontece em fração de segundos, a depender da quantidade, né, da vazão, né, que você tem ali do asfixiante, por exemplo. Muitas vezes você baixa o oxigênio do ambiente, do espaço, de forma muito
rápida, tá certo? Então, porque eu já recebi esse questionamento, não, mas até chegar em 6% vai demorar um pouco, o cara vai perceber, mas muitas vezes essa concentração ela baixa muito rápido e muitas vezes você tem uma determinada área no espaço confinado, por exemplo, que já está com essa concentração volumétrica baixa, tá certo? Diferente de um outro local, de um outro patamar, por exemplo, tá certo, pessoal? Então, apenas para fins de conhecimento aí, também é ligado à questão de conscientização, maior que 23% em volume, a gente viu lá o aumento da inflamabilidade dos materiais. 20,9% em volume, nível normal do oxigênio, padrão da nossa atmosfera. 19,5% em volume, nível mínimo de oxigênio exigido para uma entrada segura em um espaço confinado. Isso aqui, esse item está ligado lá com a NR33 e adotado, né, esse nível mínimo como padrão, aí praticamente uma convenção aí para outros espaços, para outros ambientes industriais, tá certo? De 10 a 11% em volume, respiração acelerada, falta de coordenação, que no caso do espaço confinado, chegar a essa concentração dificilmente o colaborador ele vai conseguir ter coordenação, por exemplo, para sair do espaço. Por exemplo, se você tem um espaço, né, vertical, no qual você tem um acesso por escada marinheiro, tá certo? Então, falta de coordenação motora é uma das características para esse nível de concentração volumétrica. Aumento da pulsação, euforia, dor de cabeça. Então, aqui você já está sentindo todos os efeitos da deficiência de oxigênio no ambiente. Entre 6 e 10, náuseas, vômito, dificuldade de movimentos, falhas mentais e morte em 8 minutos. Tá certo? Menor que 6% em volume, respiração cessa e a morte em 40, muitas vezes bem menos do que 40 segundos, tá certo? E é importante frisar que essa concentração, dependendo da situação, ela baixa com uma velocidade muito grande, né? Não dando tempo de reação, tá certo? Então, com os 6%, a sua respiração ela cessa. Então, se você entrar em um espaço confinado, por exemplo, que tem esse valor, com certeza você não vai conseguir sair. Então, por isso a importância de você verificar e atestar que aquela atmosfera ela possui concentração volumétrica adequada e compatível para que você esteja aí na sua plenitude de saúde e segurança ali durante a execução dos seus trabalhos. Não dá para entrar primeiro para sentir os efeitos, né? A gente vai ver mais para frente falando a respeito de tecnologia, que o melhor sensor, embora o nosso corpo seja dotado de diversos sensores, a melhor resposta, né, a resposta mais precisa vai ser a de um sensor de um detector de gás, tá certo? Até porque se o seu sensor ele conseguir detectar aqui o decaimento de oxigênio, isso aí já pode gerar danos permanentes à sua vida ou causar até a morte. Como monitorar o nível de oxigênio? Sensor eletroquímico de oxigênio. No geral, para detectores de gases, tanto fixos quanto portáteis, é utilizada a tecnologia eletroquímica, né? Então a gente possui, né, um sensor eletroquímico lá instalado dentro do detector fixo ou dentro do detector portátil, seja ele com bomba ou sem bomba, tá certo? Para monitorar o oxigênio. Então esse eletrólito ele vai reagir e ele vai conseguir identificar qual a concentração volumétrica do oxigênio naquele ambiente. Aqui eu deixei várias imagens aqui, a gente tem o popular e conhecido Gas Alert Max XT, né? A gente tem a linha nova aqui de detectores de gases da Honeywell, BW Icon, BW Flex, equipamentos fantásticos aí no quesito tecnológico para utilização em turnos, né? Equipamentos com 2 meses de bateria, então duração de bateria excepcional, duração de bateria de 2 meses.
A gente tem aqui o BW solo, tá certo? Um monogás, né? Esses aqui são multigases, né? Eles detectam os 4 gases, né? E a gente tem o BW solo, que é um monogás, e você vai encontrar para diversos gases, tá certo? E a gente tem aqui também os detectores fixos da Honeywell, da AE Technology, tá certo? Que seria para o monitoramento contínuo de alguns ambientes no qual você tem o risco de vazamento de asfixiantes simples. O range, que normalmente é utilizado, mas pode variar de modelo para modelo, de fabricante para fabricante, é o de 0 a 30% em volume. Então, entre 0 e 30% em volume, o equipamento ele vai estar detectando. E os alarmes convencionalmente adotados, 19,5%, o alarme baixo, e 23%, o alarme máximo, e a aplicação desses sensores, desses equipamentos, presença de oxigênio, argônio ou nitrogênio, né? Ou a possibilidade de deficiência de oxigênio. Beleza, pessoal? Bacana, né? Pessoal, antes de tocar, a gente vai fazer uma pausa técnica aqui de cerca de 10 segundos, coisa rápida. Pessoal, a gente percebeu aqui que tem várias pessoas levantando a mão, né? Então, assim, a gente já habilitou um canal aqui para que vocês consigam enviar para nós essas questões, para que no final a gente trate essas questões e a gente consiga respondê-las, né? Algumas nesse primeiro momento, durante o evento, e algumas serão respondidas posteriormente através de e-mail, WhatsApp ou contato telefônico, tá certo? Então, na parte superior, à esquerda ali do botão levantar a mão, a gente tem ali uma caixinha escrito PIR. Então, cliquem nessa caixinha PIR e aí vocês conseguem, né, digitar, né, a dúvida de vocês. Ela vai ser enviada aqui para o nosso departamento de TI, que vai tratar essas questões e no final a gente vai lançar essas questões e vamos respondê-las para vocês, tá certo? Então, à esquerda ali do botão levantar, você vai ter ali o botãozinho PIR, tá certo? Clique nele, envie a sua dúvida, seja ela qual for. Se ela não for respondida dentro desse evento, posteriormente a gente vai entrar em contato com você para explanar melhor essa questão, para que a gente consiga sanar todas as suas dúvidas e dar todo o suporte necessário para você. Beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai abrir, tá certo? Nem o chat e nem a comunicação por voz, mas por uma questão de dinâmica do treinamento, tá certo? Para que a gente consiga bastante fluidez, até porque esse treinamento está sendo gravado e ele vai ser compartilhado na íntegra com vocês, para que vocês possam, né, compartilhar com novos colaboradores ou com colaboradores que porventura não conseguiram participar do treinamento. Beleza? Dando sequência aqui, então nós falamos aí dos asfixiantes, né? Monitoramento de oxigênio, por que monitorar, como monitorar, os alarmes e a tecnologia sensora, e vimos alguns exemplos de equipamentos. Então a gente vai dar sequência falando a respeito dos gases tóxicos. E aí dentro desses gases tóxicos, nós vamos destacar os dois principais gases monitorados na indústria, que é o monóxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio. Características principais aqui dos gases tóxicos. Perigosos em pequenas concentrações. Alguns, ou a maioria, não possuem cor e cheiro e são monitorados na unidade de medida ppm, ou seja, partes por milhão. E aí, quando eu falo perigosos em pequenas concentrações, a gente pode fazer uma analogia, né? Pode fazer uma comparação matemática, né? Porque essas duas unidades de medida, né? A unidade percentual em volume e a unidade ppm, elas são correlacionadas. Então, a gente pode comparar, por exemplo, o set point de alarme, né, desses equipamentos, pode comparar, por exemplo, o TWA, o alarme TWA, o alarme de limite de absorção para uma jornada de trabalho, né, em ppm, com a concentração volumétrica que a gente tem no ambiente.
com a concentração volumétrica de oxigênio que a gente tem no ambiente. E a gente vai verificar que, comparado com o oxigênio, né, em pequenas concentrações, né, de gases tóxicos, a gente já tem efeitos adversos, a gente já tem danos, né, momentâneos, temporários ou permanentes à vida e à saúde, né? Ou a gente pode ter, por exemplo, a perda da vida por intoxicação, tá certo? Então, 1% em volume, ele é correspondente a 10.000 ppm. E aí, relembrando lá na parte do oxigênio, na parte de atmosfera, a gente viu e temos 20,9% em volume de oxigênio no ambiente, ou seja, nós temos 209.000 ppm de oxigênio no ambiente, matematicamente falando, tá certo? Guardem esse valor, 209.000 ppm de oxigênio. E aí vocês vão perceber, quando a gente detalhar a questão relacionada ao IPVS, aos alarmes de média ponderada para limite de absorção e também os alarmes instantâneos convencionalmente utilizados, vocês vão verificar que esses valores comparados com esses 209.000 ppm de oxigênio, eles não são praticamente nada. Então, esses gases tóxicos, todos eles em pequenas concentrações, eles já causam efeitos adversos aí, danos momentâneos ou permanentes à nossa vida e à nossa saúde. Dando sequência, aqui tem uma listinha aí de principais gases tóxicos, né? Então, primeiro aí, NH3, que surgiram aí várias dúvidas durante o início aí do nosso treinamento a respeito de NH3, tá certo? Se vocês podem mandar essas dúvidas no chat, tá bom? E aí a gente pontuou que o nosso próximo evento, que vai ser realizado no dia 21 de março de 2024, a partir das 10 da manhã, ele vai ser especificamente a respeito da detecção de NH3, detecção portátil monogás, detecção portátil multigás para liberação de espaço confinado também, tá certo? Com o equipamento 5 gases, e também a detecção contínua, o monitoramento contínuo de presença de NH3 através dos detectores fixos, que são instalados aí no decorrer das linhas de NH3, nas salas de máquinas com os compressores de NH3, tá certo? Então, no dia 21 de março, guarde essa data, né? A partir do dia 7, mais ou menos, vocês vão receber um comunicado lá no e-mail de vocês com as instruções para caso vocês tenham interesse em adquirir conhecimento a respeito de detecção de NH3 para que vocês possam se inscrever e participar. Dando sequência aqui, nós temos também o HCN, né, amplamente utilizado na indústria, por exemplo, de mineração de ouro, né? Nós atendemos alguns clientes que têm, por exemplo, usado amplamente HCN nas operações com mineração de ouro, por exemplo. Nós temos o dióxido de carbono, também utilizado aí na indústria de refrigerantes, por exemplo, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio. E nesse treinamento nós vamos focar nesses dois últimos, que são os gases mais detectados na indústria, o monóxido de carbono, CO, e o sulfeto de hidrogênio, o H2S. Linkado aí com os gases tóxicos, nós temos uma regulamentação, né, uma teoria muito interessante e que nem sempre é de conhecimento de quem está de fato detectando, né, de quem está de fato verificando, né, a presença ou ausência dos gases tóxicos. Então, ligado com os gases tóxicos, nós temos aí a NR15, né, o anexo 11, tem uma tabela informativa lá com o limite de exposição diária, que é basicamente a concentração limite, né, que você pode absorver, né, que seu corpo pode absorver daquele gás tóxico sem gerar efeitos adversos. Então, anexo 11 da NR15 é de lá, por exemplo, que sai o alarme TWA do equipamento de vocês, que é o alarme que monitora, né, a média de absorção daquele colaborador durante o período de trabalho, tá certo? Então, nós temos regulamentação também aí para a presença de gases tóxicos, né, para a definição desses alarmes, para a definição do limite de exposição diária. E no equipamento de vocês, vocês vão possuir aí nos detectores portáteis, né,
que seria aí para liberação de espaço confinado ou para atuação em diversas áreas onde você pode ter o risco de presença desses gases tóxicos. Nós vamos ter, além dos alarmes instantâneos que nós vamos citar, nós vamos ter mais 2 alarmes, o alarme TWA e o alarme STIL. Então, os detectores portáteis de gases tóxicos, eles vão ter sempre 4 alarmes para os gases tóxicos. Então, os 2 alarmes instantâneos, alarme baixo, alarme alto, alarme 1 e alarme 2. E vocês também vão ter 2 alarmes muito importantes, que é o TWA e STIL. O TWA, ele refere-se à média ponderada em 8 horas por dia, considerando 40 horas semanais. Basicamente, o equipamento, o algoritmo, ele fica calculando com base nos picos de concentração, qual a média considerando a carga horária de 8 horas, tá certo? No momento que ele entender que aquela média superou o alarme, que é configurado com base no anexo 11 da NR15, ele vai disparar o alarme do equipamento, vai indicar na tela que é um alarme do tipo TWA, e aí o colaborador ele precisa ser destinado para uma atividade que não possua esse risco. E nós temos também um outro alarme de média ponderada, que é o STIL, que basicamente é a média ponderada em 15 minutos e que não pode se repetir 4 vezes no mesmo dia, 4 vezes durante, né, aquela jornada de trabalho daquele colaborador. Caso contrário, o colaborador tem que ser designado para uma outra tarefa. Então, basicamente, esses alarmes, eles traçam qual que é o limite máximo de gás tóxico que o seu corpo pode absorver sem gerar danos à sua vida, à sua saúde. Então, são alarmes de extrema importância, porque nós já tivemos contatos com casos, por exemplo, de que quando o alarme TWA ele disparou, o equipamento foi substituído. Então, o TWA disparou, não para de alarmar, troca o equipamento. Erroneamente, por quê? Porque entendeu-se que era uma falha no equipamento, mas não, aquele colaborador ele tinha chegado no limite de absorção diário para aquele gás. Nós já vimos casos, por exemplo, do reset da variável. Então, alarmou o TWA, não, tem que entrar aqui, tem que fazer o reset. Erroneamente, porque não entendia-se, né, a importância ou o que de fato aquele alarme quer dizer. Esse alarme ele basicamente quer dizer que a partir daí o seu corpo vai começar a sofrer danos temporários ou permanentes, tá certo? Então é um alarme de extrema importância. E muitas vezes, dependendo da atividade, dependendo, né, da atuação e da concentração naquele ambiente, o alarme TWA ele dispara em questão de horas, em questão de minutos, e não somente após uma jornada de 8 horas de trabalho. Tá certo, galera? Dando sequência aqui, vamos falar aqui a respeito do monóxido de carbono. Como eu pontuei, nós vamos falar a respeito de 2 gases específicos, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Então, primeiramente, monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele pode aparecer em um espaço confinado ou em outras áreas, tá certo? Resultante dos processos de queima, solda, motores, movimentação, né, de motores a combustão, entre outros. Então, é um gás amplamente detectado na indústria brasileira, porque é um gás que na indústria brasileira ele é muito simples, né? Na indústria como geral, ele tem a sua geração com muita facilidade, né? Ele é gerado com muita facilidade em diversos processos industriais e é um gás altamente tóxico que deve ser detectado com muita cautela e com muita. O monóxido de carbono, ele não possui cheiro e ele não possui cor, por isso é extremamente difícil você perceber com os sensores corporais a presença dele. Você só vai perceber a presença dele quando o seu corpo já estiver sofrendo aí alguns efeitos de intoxicação, que a gente vai ver no próximo slide. Limite de tolerância e regulamentação, tá certo? Então, anexo 11 da NR15, limite de tolerância.
39 ppm. Então, compara esse limite de tolerância com a quantidade de oxigênio. Então, um valor muito baixo, um valor muito pequeno, tá certo? Quase irrisório quando você compara com a concentração volumétrica de oxigênio, por exemplo. Porém, a partir de 39 ppm, na média, um cálculo de média ponderado, seu corpo já vai começar a surtir efeitos, né, a provar dos efeitos da intoxicação pelo monóxido de carbono. IPVS, ou seja, imediatamente perigoso à vida e saúde, ou seja, é imediatamente. A partir daquele momento, você já pode sofrer danos permanentes à sua saúde ou pode perder a sua vida. 1.200 ppm. Um valor muito baixo, né? Isso aqui é 0,12% em volume. É um valor muito pequeno comparado, por exemplo, com o oxigênio que o nosso corpo precisa. Nível de fatalidade, 10.000 ppm, tá certo? Que não é um valor absurdo, 10.000 ppm, 1% em volume, dependendo do processo, gera-se muito mais. A indústria de mineração, por exemplo, nos processos de calcinação, secagem e alto forno, eles geram muito mais do que 10.000 ppm de CO em alguns determinados momentos específicos do processo, tá certo? Então não é um valor absurdo e é um nível de fatalidade. E nível de inflamabilidade, apenas para conhecimento, 12,5% em volume. Então, além de ser tóxico, esse gás ele também é inflamável, mas isso daqui não se aplica para a parte de segurança ocupacional, se aplicaria mais para a parte de controle de processos, que é uma demanda que a lei ambiental também atua, que seria a demanda de análise de gases, sistema SEMES, né, uma análise, né, e monitoramento contínuo de emissões atmosféricas através de analisadores de oxigênio, analisadores de gases diversos e medição de material particulado. Então, é importante, né, nos clientes que nós atuamos com a questão de inflamabilidade do CO, geralmente é na parte de controle de processo, na parte aí dos analisadores de gases. Informação importante que a gente vai verificar mais para frente: densidade é semelhante à do ar atmosférico, então por isso que ele fica próximo à via respiratória. Então, por ter uma densidade parecida com a do ar atmosférico, ele sempre vai estar meia altura, dependendo ali do pé direito do ambiente, então ele sempre vai estar próximo da via respiratória. E outra informação importante que traz aí, demonstra, né, constata para a gente a complexidade desse gás, é que o nosso corpo ele absorve 300 vezes mais rápido do que o oxigênio, a molécula de CO, tá certo? Então, se o seu corpo demora X tempo para absorver uma molécula de oxigênio, para absorver a molécula de CO, será X dividido por 300, então 300 vezes mais rápida. Então, a intoxicação por monóxido de carbono, ela é muito rápida. Destacar alguns efeitos aqui. Interessante, então, nessa tabelinha aqui, a gente tem a concentração e o tempo de exposição, desde o 39 ali, que é o limite de tolerância, até ali, passando pelo IPVS, chegando no nível de fatalidade. Então, tempo de exposição máximo de 8 horas para 39 ppm, nenhum efeito. 200 ppm, apenas 3 horas, dor de cabeça e desconforto. 600 ppm em média por 1 hora, dor de cabeça e desconforto. Durante 2 horas, entre 1.000 e 2.000 ppm, confusão mental e dor de cabeça. 1 hora e meia, entre esse valor de 1.000 e 2.000 ppm, tendência a cambalear. 30 minutos entre essa concentração, palpitação leve. 30 minutos numa concentração entre 2.000 e 5.000, perda de consciência, e como nós citamos lá atrás, 10.000, cerca de 1 minuto você chega à fatalidade. Embora sejam valores muito altos, né, a gente tem aí, obviamente, a possibilidade de geração dessas quantidades, esses valores médios. Isso aqui é importante, esse tempo de exposição é médio, tá certo, pessoal?
Então, é 600 ppm em média em 1 hora, 1000 ppm na média diluído na média de 2 horas, tá certo? E se esse valor de 1000 e 2000 ele for diluído na média de 30 minutos apenas, você absorver num pequeno período de tempo, em média 1000 a 2000, aí tem um efeito mais grave, tá certo? Esses efeitos eles estão destacados em questão de média. Mas o que a gente precisa focar é nessa primeira coluna, que é o limite de tolerância, é a regulamentação, é a NR15, anexo 11, 39 ppm é o máximo que o nosso corpo pode absorver durante uma jornada de trabalho, e por isso é importantíssimo conhecer aí e saber interpretar a presença de um alarme TWA no detector de gases de vocês. Dando sequência aí, a gente já falou aí a respeito do oxigênio, já falamos aí a respeito do CO, trouxemos aí desses dois gases as principais características, tá certo? E alguns efeitos. E aí, dando sequência, a gente vai falar a respeito do H2S, do sulfeto de hidrogênio, ou do popularmente gás sulfídrico, né? Popularmente conhecido como gás sulfídrico, tá certo? Então, gás sulfídrico, H2S, ele pode aparecer em um espaço confinado como resultante de processos, resultante de formação bacteriológica, água, esgoto ou proveniente de local interferente ou outros. Ele apresenta cheiro de ovo podre, porém, ele inibe o olfato a partir de apenas 1 ppm. Tá certo, pessoal? Então você consegue sentir o cheiro do H2S, mas a partir de 1 ppm o seu olfato será inibido, tá certo? E aí fica muito difícil. Aí você vai estar sentindo o cheiro de outras coisas, mas não do H2S, tá certo? Melhor forma de você detectar o H2S é através de um detector de gás fixo, portátil, monogás ou multigás. Limite de tolerância muito menor do que o monóxido de carbono, apenas 8 ppm. Então, durante uma jornada de 8 horas de trabalho, você pode absorver no máximo 8 ppm de H2S. IPVS, ou seja, imediatamente perigoso à vida e saúde, 500 ppm. Nível de fatalidade muito próximo do IPVS, bem mais baixo do que o CO, 700 ppm. Valor bem baixo. Nível de inflamabilidade, então, além de ser tóxico, ele também é inflamável, mas não se aplica aí para questão de segurança ocupacional, tá certo? 4,16% em volume, é uma concentração altíssima, uma concentração muito maior do que os detectores de gases fixos e portáteis conseguem detectar, tá certo? E o nosso foco vai ser sempre no limite de tolerância, tá certo? Linkado lá com a NR15. O H2S ele é um gás pesado, mas para frente a gente vai falar num tópico específico a respeito de densidade, e ele vai se aplicar até para a técnica de detecção de vocês, tá certo? Mas apenas pincelando aqui, o H2S ele é um gás mais pesado, então ele sempre vai se concentrar, diferente do CO, que ele vai estar a meia altura, ele vai se concentrar mais próximo do chão. Ele ocasiona irritação na garganta, nos olhos e segue por morte, né, por paralisia respiratória devido à intoxicação severa. Rapidamente, alguns efeitos do H2S. Então, limite 8 horas, 8 ppm, nenhum efeito. E aí, essa média, ela vai subindo, né? 50 a 100 durante 1 hora, irritação moderada na garganta e nos olhos, 200 a 300 durante 1 hora, forte irritação na garganta e nos olhos, de 500 a 700 ppm em 1,5 horas, né, 1 hora e meia, inconsciência e morte por paralisia respiratória, porque aí já alcançou o IPVS, né, e acima de 1000 ppm em questão de minutos, você já tem a morte instantânea ali por paralisia respiratória, valores muito menores do que o monóxido de carbono, né? E embora esses valores pareçam ser altos, eles não são absurdos, tá certo? Nós temos casos aí na indústria de acidentes ligados a H2S, no qual, de fato, vidas foram ceifadas aí por conta da presença do gás e não monitoramento atmosférico, tá certo? Como detectar gases tóxicos? Então, geralmente, para os gases tóxicos, tanto em detecção fixa quanto em detecção portátil, seja ela multigás ou monogás, nós vamos utilizar um sensor eletroquímico específico para o gás-alvo. Então, isso é bem importante porque às vezes gera uma confusão. Muitas vezes o pessoal
pede, eu preciso de um equipamento que detecte CO, H2S e NH3, um equipamento fixo, por exemplo. Mas não, na verdade você precisa de 3 detectores, porque você sempre vai ter um sensor eletroquímico dedicado para aquele gás-alvo. Salvo os casos, né, no qual os fabricantes utilizam, geralmente os fabricantes de detectores portáteis, utilizam um sensor duplo, né, que geralmente é de CO e H2S, né, mas você tem 2 sensores ali, mas você tem os 2 encapsulados no mesmo invólucro, tá certo? Mas sempre você vai ter um sensor dedicado para cada tipo de gás. O range de operação, ou seja, de 0 até quanto eles vão medir, vai depender do gás, tá certo? Então, H2S geralmente de 0 a 200 ppm, CO de 0 a 500 ppm, range estendido de 0 a 1000 ppm, aí vai variar um pouquinho dependendo do modelo e dependendo do fabricante. E as aplicações, presença de gases tóxicos em ppm. E aqui nós destacamos novamente equipamentos que podem realizar o monitoramento de gases tóxicos em área. Tá certo? Então, nós temos detectores de gás com bomba, né? MAX-T, o Icon, Flex. Nós temos os monogases específicos para um gás tóxico específico, que é o BW solo. Nós temos também a linha de detecção fixa específica e dedicada para cada um desses gases, tá certo? Então, a Leo Ambiental hoje ela consegue atender a demanda para qualquer gás tóxico, tanto em questão de detecção portátil, multigás, com bomba, sem bomba, monogás ou detecção fixa, seja HCN, NH3, cloro, dióxido de cloro, ozônio, H2S e CO, que são amplamente utilizados, tá certo? Dando sequência aqui, então a gente falou a respeito do oxigênio, falamos a respeito do CO, do H2S e, por fim, para fechar, a gente vai falar um pouco a respeito dos gases inflamáveis, que é um assunto bem complicado, né? É um gás extremamente perigoso e que o pessoal eles, no geral, o pessoal tem um pouco de dificuldade de interpretação, né? Dos resultados expressos pelos detectores de gás, porque eles não são em unidades de medida diretamente, né, relacionada ao gás, igual percentual em volume para o oxigênio, ppm para os gases tóxicos. Características dos gases inflamáveis. Então, os gases e líquidos inflamáveis são substâncias que, quando misturadas ao ar e recebendo calor adequado, ou seja, a fonte de ignição, entram em combustão. Então, para termos, né, para ocorrer a combustão, né, para termos a explosão, nós precisamos do que é chamado de reação em cadeia. E o que significa reação em cadeia? Significa que você vai ter a presença de gás em quantidade suficiente, a presença de oxigênio em quantidade suficiente e a presença de uma fonte de ignição. E o que, que o nosso detector de gás, o que, que no geral os detectores de gases fixos e portáteis, né, em especial os portáteis, eles monitoram? Eles monitoram a atmosfera, ou seja, eles monitoram o valor, né, entre a relação entre combustível e oxigênio. Por isso que a amostragem é em outra unidade de medida, não é nem em ppm nem em percentual em volume, e mais para frente a gente vai ver um exemplo com mais clareza. Um exemplo bem interessante aqui, então a gente tem essa imagem ela ajuda bastante no entendimento aqui da teoria da formação da atmosfera explosiva. Então a gente tem esse primeiro retângulo aqui, que é a faixa não explosiva, né? A atmosfera não explosiva. Ou seja, nesse momento, a parte laranja aqui, ela vai representar a quantidade de combustível e a parte branca, a quantidade de ar no ambiente. Então, nessa primeira faixa, nós temos pouco combustível e muito ar. Então, essa primeira faixa, você não tem explosão, mesmo que você tenha uma fonte de ignição, tá certo? Então, pouco combustível e muito ar. É exatamente dentro dessa faixa que o equipamento, o detector de gás, seja ele fixo ou portátil,
com bomba ou sem bomba, é exatamente dentro dessa faixa que ele vai realizar o monitoramento, porque ele vai realizar o monitoramento atmosférico desse balanço entre ar e combustível, tá certo? E aí, de acordo com esse balanço, ele vai dar para a gente uma medida de 0 a 100% do LEO, que é o limite inferior de explosividade. E o limite inferior de explosividade ele vai estar exatamente nesse primeiro tracejado na cor verde, onde nesse ponto aqui, mais embaixo, nesse ponto aqui, a gente vai ter o ponto 0% do LEO, e nesse ponto aqui, nós teremos aqui o 100% do LEO. Beleza? É exatamente dentro dessa faixa que o nosso equipamento vai operar. E aí nós temos a faixa explosiva, que geralmente, para alguns gases, ela é bem grande, tá certo? Então, a faixa explosiva é o momento onde você tem a mistura ideal entre oxigênio, né, entre ar e entre combustível. E na parte superior aqui, no terceiro retângulo, nós vamos ter a outra faixa não explosiva, ou seja, o momento onde você tem muito combustível e pouco oxigênio e pouco ar. Eu sempre dou o exemplo aqui do momento onde o carro carburado ele afoga, né? Ou seja, tem muito oxigênio e entrando pouco ar. O ar que está entrando ali na câmara de combustão ele não é suficiente para a quantidade de combustível que tem ali dentro da câmara de combustão, tá certo? Esse exemplo aqui ele se aplica aqui mais para a indústria de petróleo e gás, que monitora alguns ambientes onde você tem que ter de fato a ausência do ar, né? Você tem que ter uma atmosfera inerte para poder evitar uma explosão e uma formação de uma atmosfera explosiva. Então é exatamente nessa primeira faixa aqui que nós vamos operar. Dando sequência aqui, um exemplo bem interessante. Então, outra imagem aqui, ele mostra aqui mistura pobre, mistura ideal e mistura rica. O LEO, né, limite inferior de explosividade, a mistura de ar mais gás, ela não gera uma atmosfera explosiva. E a mistura rica, né, onde você tem o limite superior de explosividade, ou seja, você tem muita concentração de gás combustível para pouco oxigênio para pouco ar atmosférico. E a faixa ideal, que é exatamente o momento onde você tem a formação da atmosfera explosiva, faltando apenas a fonte de ignição para a reação em cadeia. Vamos dar um exemplo aqui com CH4, né, com gás metano. Então, esses são os valores aqui relacionados ao CH4. Então, entre 0 e 5% em volume de CH4, nós temos a mistura pobre, ou seja, o momento onde você não tem a formação da atmosfera explosiva. E entre 5 e 15, uma faixa bem grande, né, você tem a atmosfera explosiva faltando apenas a fonte de ignição. E entre 15 e 100%, né, acima de 15 até 100%, você não tem formação de atmosfera explosiva. E de que forma que a gente vai monitorar isso no equipamento? Exatamente de 0 a 100% do LEO, aqui está destacado aqui na parte inferior na cor vermelha. Então, 0% em volume corresponde a 0% do LEO, e os 5% em volume, que é o ponto aqui da formação da atmosfera explosiva, corresponde a 100% do LEO. Como detectar gases inflamáveis, né? Geralmente é utilizado sensores de oxidação catalítica, tá certo? A maioria dos equipamentos, né, utilizam sensor de oxidação catalítica. Entretanto, nós temos alguns modelos de detectores portáteis. Nós fornecemos esses modelos também, né? A gente até tem eles destacado aqui, BW Icon e BW Flex 4, com opção de sensor NDIR
low power, que é exatamente o sensor que faz, né, com que a bateria desse equipamento ela tenha duração estendida, porque os sensores de oxidação catalítica eles têm alto consumo energético lá por conta da utilização de uma ponte de Winston e aquecimento para poder detectar a molécula de hidrocarboneto. Então nós temos aí sensores IR também para detecção de gases inflamáveis. E temos aí, além dos portáteis, também os detectores fixos, com sensores de oxidação catalítica e com sensores IR também. Tá certo? Temos as duas tecnologias sensoras, mas sempre você vai monitorar essa atmosfera através de um sensor específico. Range de operação, se você está monitorando a atmosfera explosiva, sempre de 0 a 100% do Léo. Existem aplicações específicas onde se monitora, por exemplo, em percentual de volume, certo? Mas, no geral, a maioria esmagadora aí vai ser 0 a 100% do Léo. O percentual do Léo é o percentual ali 0 a 100% da formação da atmosfera explosiva, onde 100% é o exato momento que você forma a atmosfera explosiva, faltando apenas a fonte de ignição para reação em cadeia, para explosão. Alarmes convencionalmente utilizados, 10 e 20% do Léo, está bem distante ali do 100% do Léo, tá certo? Então, 10% o equipamento ele já alarma e já te avisa para que você tenha, né, uma tomada de decisão rápida, até porque esse valor ele pode modificar muito rapidamente essa atmosfera explosiva, ela pode ser formada em questão de segundos. Assunto bem importante aqui, antes da gente fechar essa parte de teoria de detecção de gases, tá certo? É a respeito de densidade dos gases, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de espaço confinado, né? Então, é importantíssimo que a gente conheça a densidade do gás que a gente pretende monitorar. Para quê? Para a gente fazer a correta liberação de espaço confinado, o correto monitoramento no patamar correto, e também para o caso de detecção fixa, para que eu possa posicionar corretamente o meu detector de gás, tá certo? Então, aqui está sendo considerado densidade do ar igual a 1, densidade do ar menor que 1, o gás é mais leve que o ar, então ele tende a subir, e densidade maior que 1, o gás é mais pesado que o ar, então ele tende a descer. Então, o primeiro exemplo aqui, o hidrogênio, comparado com a densidade do ar, considerando 1, ele tem 0,07, então ele vai subir. Monóxido de carbono, 0,97, como a gente citou lá atrás, uma densidade muito parecida com a do ar atmosférico. Então, ele tende a ficar ali a meia altura. O metano, né, o CH4, 0,55, então ele é um pouco mais leve do que o ar, então ele tende a subir, não tanto quanto o hidrogênio, mas ele tende a subir. O H2S, 1,19, ele é mais pesado do que o ar atmosférico, então ele tende a descer, como nós citamos. E outro exemplo, né, de gás inflamável é o GLP, né, o butano, 2,05, então muito mais pesado, praticamente o dobro de densidade do que o ar atmosférico, então ele tende a descer. Então, se eu estou monitorando espaço confinado, por exemplo, se eu estou verificando a presença de CO, de H2S, monitorando o oxigênio, monitorando a formação de atmosfera explosiva, faz sentido, por exemplo, eu simplesmente descer a mangueira até o fundo e monitorar apenas essa parte? Não faz sentido, né? É importante, né, que você monitore mais de um patamar. Isso é uma técnica para liberação. Então, eu posso ter o H2S aqui na parte inferior, mas eu também posso ter no meio do espaço o monóxido de carbono, assim como eu posso ter na parte mais alta a presença de gases inflamáveis, como o hidrogênio e o metano. Tá certo? Para o pessoal que citou NH3 no início do treinamento, o NH3 ele é muito mais leve. A gente vai ver no próximo webinar
ele é bem mais leve do que o ar, então ele tende a subir com muita facilidade, com muita rapidez, assim como o hidrogênio, tá certo? Então, sempre que você vai detectar, você precisa considerar, né, a densidade dos gases. Isso é importante, além de no espaço confinado, isso também é importante, por exemplo, para posicionamento dos detectores fixos. Se eu vou monitorar, por exemplo, vazamento de hidrogênio de um banco de baterias, eu preciso posicionar o equipamento mais alto do que o banco de baterias, porque o gás, quando ele vazar, ele vai subir, tá certo? Se eu vou monitorar numa área com detecção fixa a presença de monóxido de carbono, coloca-se o equipamento a meia altura, a presença de H2S, o equipamento vai ficar mais embaixo. Na indústria alimentícia, os equipamentos de NH3, geralmente eles são colocados no alto, geralmente o mais próximo possível ali do fim do pé direito do ambiente. Tá certo? Então, isso é analisar a densidade do gás comparado com o ar atmosférico, ela é muito importante não só para a técnica de liberação de espaço confinado, mas também para o correto posicionamento lá dos detectores de gás fixo. Beleza, pessoal? Dando sequência aqui, tópico bem importante, né? Nós vamos falar a respeito dos testes de resposta. Então, nós falamos aí seguindo aí uma cronologia, a gente falou a respeito da atmosfera, seguimos aí o padrão, conhecemos o padrão da nossa atmosfera, nós damos sequência aí falando aí dos principais grupos de gases asfixiantes, tóxicos e inflamáveis. Falamos de oxigênio, como detectar, tecnologia sensora, falamos de COH2S inflamáveis. Falamos de densidade, então vocês já conhecem as características dos principais gases, já conhecem as tecnologias aplicadas para a detecção desses gases e já conhecem alguns modelos de detectores de gases que provavelmente a maioria já utilizou algum modelo, seja ele qual for, seja de qual fabricante for. Então é importante que a gente venha se atentar também, além de conhecer as características e a técnica de detecção, a gente venha se atentar também aos procedimentos que nós devemos cumprir, aos procedimentos que nós devemos executar para garantir a eficiência, a eficácia da detecção de gás em campo. Então, não basta ter apenas o detector, não basta apenas ir até o espaço confinado, descer a mangueira e fazer o monitoramento. Existem procedimentos que devem ser executados para garantir uma resposta rápida, uma resposta precisa, para garantir eficiência na detecção e uma detecção correta, para garantir o bom funcionamento do equipamento, né, do dispositivo que está sendo utilizado para detecção de gases. E um desses procedimentos é o teste de resposta nos detectores de gases, e é dele que a gente vai falar agora. Por quê? Porque esse teste de resposta ele está linkado agora junto à última atualização da NR33, que entrou em vigor em outubro de 2022, que lista lá a obrigatoriedade do teste de resposta antes da utilização de detectores em espaço confinado. Então, eu já queria lançar uma questão para uma pesquisa muito simples. Então, eu queria saber se vocês sabiam ou não que, a partir de outubro de 2022, o teste de resposta, né, o bump test ou bump check, ele se tornou obrigatório e determinado por lei através da NR 33. Como eu conhecia, né, passei pela atualização da norma, eu vou voltar aqui que sim. Fiquem tranquilos, as respostas são confidenciais. Isso daqui é basicamente para a gente fazer uma medição, para a gente entender durante qual a forma de abordagem, né, quanto de foco a gente precisa dar exatamente para a atualização da norma, tá certo? Que é muito importante que vocês estejam adequados à norma, tá certo? Então, NR 33, de 15 de junho de 2022, e entrou em vigor em outubro de 2022. E o que a norma vai trazer aqui para a gente? Item de número 33.5.15.5. O alto zero
ou ajuste de ar limpo e o teste de resposta do equipamento de avaliação, quando utilizados, devem ser realizados diariamente antes das avaliações, antes do início das avaliações, tá certo? Então, é extremamente importante que vocês executem o teste de resposta, pois somente através do teste de resposta vocês vão garantir a funcionalidade do detector de gás. Outro quesito interessante, já que a gente está falando aí de atualização de norma. Então, quando o Auto Zero ou teste de resposta falhar, o equipamento de avaliação deve ser ajustado ou parametrizado pelo trabalhador, desde que devidamente capacitado. Caso não, deve ser enviado o equipamento para um laboratório de calibração para que o equipamento seja avaliado, tá certo? Item de número 33.5.15.6, isso aqui bem interessante, também passou por revisão e atualização e também é obrigatório. Calibração do detector de gás utilizado em espaço confinado deve ser realizada por laboratório de calibração acreditado pelo Inmetro, tá certo? Então, se você possui o detector de gás e você não realiza o teste de resposta, você não está atendendo a norma para espaço confinado. Se você possui o detector de gás, realiza o teste de resposta, mas o seu equipamento não recebeu uma calibração acreditada ao Inmetro, uma calibração RBC, você também não está atendendo a norma. E eu sempre costumo dizer que não existe atendimento parcial da norma. A norma ou você atende ou você não atende. Beleza, pessoal? Isso aí, mas para conhecimento de vocês, é um assunto muito importante e é extremamente necessário que vocês estejam adequados à última revisão da norma. E eu costumo dizer que isso aqui se espelha para outras áreas onde não existe espaço confinado. Porque se os fabricantes falam da necessidade de realizar um teste diário, se a norma para espaço confinado pontuar a obrigatoriedade da realização do teste de resposta diário, é porque eles entendem que é necessário para garantir a correta operacionalidade do equipamento, tá certo? Como que ocorre o processo de teste de resposta? Então, você expõe brevemente os sensores a uma determinada concentração de gás, a uma concentração de gás conhecida, para verificar se eles vão apresentar a resposta satisfatória e também o funcionamento do alarme, tá certo? Então, através do teste de resposta, você vai verificar se os sensores estão respondendo corretamente, se os alarmes sonoro, visual e vibratório estão funcionando corretamente, e o funcionamento, por exemplo, da bomba de sucção e o estado atual dos filtros, tá certo? Então, para o caso de um equipamento com bomba. Então, através do teste de resposta, você verifica a resposta dos sensores para verificar se eles não estão com um desvio muito grande, por exemplo, que pode retardar a detecção do gás em campo. Você verifica o funcionamento do alarme sonoro, visual e vibratório. Trata-se de um dispositivo eletrônico, hoje ele está funcionando, né? Amanhã ele pode parar de vibrar, o alarme sonoro pode parar de funcionar, ou o alarme visual, tá certo? E no caso dos detectores com bomba, você consegue verificar a capacidade de sucção da bomba e também o estado atual dos filtros, porque um filtro que estiver saturado, completamente contaminado, ele vai gerar uma obstrução, o gás não vai passar e você não vai conseguir monitorar o gás. Só que se você não executa o teste de resposta, você não pode ter certeza se ele vai ser capaz de detectar o gás em campo. Um equipamento que é testado, é um equipamento que reage a um cilindro MR, a uma mistura de referência, né, com concentrações conhecidas, com certeza ele vai ser capaz de detectar o gás que chegue até ele em campo. Certo, pessoal? E aí eu já queria fazer, né, lançar aqui mais uma questão. Queria perguntar para vocês se vocês realizam, né, o teste de resposta, o BUMP test. Nas minhas atividades externas aqui ao laboratório da Lei Ambiental, sempre que nós vamos para campo calibrar em loco detectores, nós utilizamos um detector portátil e eu realizo o teste de resposta. Então eu vou votar sim. Fique à vontade aí para responder. Novamente, essas perguntas, as respostas são confidenciais, tá bom? Fiquem tranquilo. Dando sequência aqui, o que você precisa rapidamente, né, para executar esse teste de resposta? Um cilindro 4 gases, no caso de um equipamento 4 gases, um detector de gás portátil, mangueira de amostragem, regulador de vazão fixa
ou por demanda. Isso aí para a execução de um teste de resposta manual. Existe a possibilidade de um teste de resposta automático. Existe a possibilidade de você automatizar o processo de teste de resposta através da IntelliDocs, da estação de teste e calibração. Então, para executar o teste de resposta de forma automática, você vai precisar de um cilindro de gás, o detector de gás, uma mangueira, o regulador de demanda e a estação de teste. Essa estação que está na tela aí de vocês é uma estação modelo IntelliDocs da Honeywell. Essa estação ela é capaz de fazer o teste de resposta, ela faz a verificação do alarme sonoro e visual, ela também executa a calibração automática, ajuste de spam automático, e ela também realiza a aquisição de dados. Ela baixa o data logger do equipamento, transfere para a memória e depois você consegue comunicar ela com o software Safety Switch para verificar tudo o que aconteceu em campo com o equipamento de vocês, tá certo? É um recurso muito bacana que a Honeywell possui e a Leo Ambiental distribui essa ferramenta de automação e fornece todo o suporte aí para a utilização desse software. Então, se você tem interesse, por exemplo, em saber tudo o que acontece em campo, adquira uma IntelliDocs, né, faça download dos dados, sincronize essa IntelliDocs com a nuvem ou com o software local e trabalhe ali para que você possa entender melhor o que está acontecendo durante as avaliações atmosféricas em campo. Dando sequência aqui, essa imagem é bem bacana. Basicamente aqui um cilindro, regulador, a mangueira e um MaxT aqui em forma de desenho, é uma imagem de instrução, tá certo? E aí eu queria verificar com vocês se vocês possuem cilindro de gás para realização do teste de resposta, né? É importante que vocês verifiquem, por exemplo, a quantidade de gás que vocês possuem atualmente, o vencimento desse gás de calibração, pois vocês não devem utilizar um cilindro vencido mesmo que seja para teste de resposta, é a mesma coisa de não fazer, tá? Utilizar um cilindro vencido. E pontuar aí que a Leo Ambiental é a principal distribuidora de cilindros de gás para teste de resposta do mercado brasileiro, tá certo? Então, se vocês possuem demandas para cilindro de teste de resposta, seja do gás que for, seja 4 gases padrão, seja NH3, HCN, cloro, entre em contato conosco. Com certeza, nosso time comercial tem uma proposta bem bacana para que você esteja completamente em conformidade com a NR33 e para que você garanta a eficácia, a eficiência e o correto funcionamento do seu detector de gás durante as suas atividades operacionais. Dando sequência aqui rapidamente, pessoal, eu vou passar um vídeo exemplificando um teste de resposta de um detector de gás, Gas Alert Max XT, né? É um vídeo bem bacana. Tem uma maletinha aqui bem bacana. Vocês já podem se perguntar que kit é esse. Esse é um kit que a Leo Ambiental fornece, tá certo? A gente tem fornecido isso aí em larga escala. É uma maleta de transporte, toda acomodada ali, padrão, para que você possa encaixar as mangueiras, o detector de gás, o cilindro de gás, o regulador, o carregador. Então, se você também tem interesse em possuir aí na empresa de vocês um kit semelhante a esse, né, para correta acomodação e transporte do seu detector de gás e do seu kit de teste e resposta, entre em contato com a gente. Com certeza o departamento comercial tem uma proposta bem bacana aí para vocês. Vou passar rapidamente o vídeo, tá certo? E aí na sequência eu retorno para a gente dar sequência.
Bacana, né, pessoal? Deu para verificar aí durante o vídeo a velocidade de resposta, né, do detector MAX-T. E bem interessante aí para a demonstração desse kit, né, que é um kit de transporte, uma capa emborrachada para o MAX-T, um cilindro para transporte, regulador. Então, caso vocês tenham interesse, entre em contato lá via WhatsApp, o atendimento via WhatsApp é bem rápido, tá certo, galera? Então, execução do teste de resposta, muito simples, muito rápida, né? Aplica o gás na tela de operação, verifica lá a resposta dos sensores, o acionamento do alarme sonoro, visual e vibratório. Isso daí vai garantir para vocês a eficiência, a eficácia, né, na correta detecção de gás em campo. Dando sequência aqui para a gente finalizar o nosso treinamento, nós vamos falar rapidamente a respeito da calibração desses detectores. Então, vocês já entenderam aí os principais gases, os principais grupos, composição atmosfera, tecnologias, alguns equipamentos, questões normativas, questões relacionadas ao teste de resposta, o que vocês precisam e como executar o teste de resposta. E é importante saber também o que você, mais um item que você precisa, né, para estar em conformidade, que é a calibração desses equipamentos. Então, o que é calibração? Então, de acordo com o Vocabulário Internacional de Metrologia, calibração é o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas pelos padrões. Então, basicamente, é você comparar, né, padrões, né, em situação conhecida, em um ambiente conhecido e controlado, com a resposta desses sensores, e aí você consegue verificar diversos parâmetros como reprodutividade, repetibilidade, incerteza de medição, conhecer o erro de cada um dos sensores e aprovar ou reprovar esse instrumento e fazer correções e manutenções, tá certo? Importância da calibração. Você faz uma avaliação completa do equipamento. Então, quando você envia o equipamento para a Leo Ambiental, para a calibração, a Leo Ambiental ela não somente calibra o seu equipamento e te devolve. A gente faz uma avaliação completa de hardware, faz uma avaliação completa ali de firmware, avaliação de todos os sensores, da parte construtiva, dos invólucros, dos filtros, tá certo? Você avalia também a precisão e exatidão dos sensores, que é tópico determinante, por exemplo, para você definir quando você deve substituir ou não esse sensor. Quando você envia o seu equipamento para calibração, você também consegue realizar a execução de manutenções preventivas, ou seja, manutenções necessárias, né, mas que são preventivas, ou seja, o seu sensor, por exemplo, ele ainda não entrou em falha, você substitui ele preventivamente, porque através do procedimento de calibração, a gente verificou que ele estava próximo do fim da vida útil. E a manutenção preventiva, ela é importantíssima, né, porque ela não paralisa as operações. Correção de desvios de leitura do sensor. Então, conforme você vai utilizando os sensores, esses sensores eles vão gerando ali pequenos desvios de leitura e durante a calibração a gente consegue corrigir esses desvios e deixar a resposta dos sensores o mais precisa e o mais exata possível, tá certo? E, por fim, a certificação RBC, que é a referência normativa, que é necessária que você execute para o seu detector de gás, que é utilizado na área de espaço confinado. E aí eu já queria perguntar para vocês se o detector de vocês foi calibrado por um laboratório acreditado ao Inmetro. Fiquem à vontade para responder, mas se você respondeu não, envie o seu equipamento para a Leo Ambiental para que ele seja calibrado por nós. A Leo Ambiental possui, né, como já falado, possui um laboratório acreditado ANBR ISO IEC 17025 através do número 0735, tá certo? Fiquem à vontade aí. O meu detector de uso particular, eu calibrei ele RBC, a Leo Ambiental calibrou ele para mim, então eu vou votar que sim aqui. Fiquem à vontade, tá certo? Não é um problema você responder que não, mas depois de responder que não, entre em contato conosco para que a gente possa, né, te ajudar para que você se adeque às referências normativas.
Dando sequência aqui, estamos nos aproximando do final. Por que devo calibrar o meu equipamento com a Léo Ambiental? Primeiro, porque a Léo Ambiental possui um laboratório acreditado à Rede Brasileira de Calibração. Então, isso daí, com a Léo Ambiental, você vai estar adequado às principais referências normativas, porque nós vamos realizar uma calibração RBC no seu equipamento. Segundo, porque o nosso laboratório ele é frequentemente auditado pelo Inmetro. E também nós possuímos uma equipe de signatários autorizados que são frequentemente auditados pelo Inmetro. Então, tanto as nossas instalações, tanto os nossos produtos e padrões que nós utilizamos para calibração dos detectores de gases de vocês, como um cilindro MRC, termohigrômetros, detectores padrões, todos eles são auditados frequentemente por auditores do Inmetro, assim como o nosso corpo técnico de signatários e de executantes são auditados pelo Inmetro. Então, na Léo Ambiental, você tem a garantia de qualidade, né, e segurança no serviço de manutenção e calibração do seu detector de gás, seja ele um detector portátil ou seja ele um detector fixo. Equipe técnica composta por engenheiros e tecnólogos especialistas. Então, nós temos um corpo técnico especialista em detecção de gás, que, além de garantir a qualidade, né, e a correta avaliação nos detectores de gás de vocês, são, por serem especialistas, conseguem te fornecer todo o suporte durante a utilização desses detectores de gases em campo. Provavelmente, devem ter muitas pessoas aqui que já falaram comigo através do WhatsApp, já me contataram através do WhatsApp, exatamente solicitando suporte na utilização do detector de gás, na realização de um procedimento de alto zero, de ajuste de span, na realização de um teste de resposta, alguns na parte de aquisição ali de dados dos detectores, ou até durante a liberação do espaço confinado, tá certo? Então, com a Léo Ambiental, você tem suporte permanente aí, mesmo após a finalização dos serviços no seu equipamento. Nós temos, como já citado anteriormente na institucional, melhor tempo de avaliação, manutenção e calibração do mercado. Isso daí é medido internamente e comparado com concorrentes. Então, aqui você pode ficar tranquilo que rapidamente o seu equipamento ele vai ser avaliado. Rapidamente após a execução da ordem de compra, ele vai receber a manutenção e a calibração e vai ser devolvido para você em perfeitas condições, juntamente com a nossa tratativa 100% transparente, que já está listada aqui embaixo, o último tópico, que é a emissão de um laudo de avaliação com evidências fotográficas. Nem todas as empresas fazem isso, e isso é algo que a Léo Ambiental preza muito. Então, todo equipamento que entra, ele passa por uma avaliação completa, independente do estado. Pode ser um equipamento novo, né, nunca utilizado, ele passa por uma avaliação, são avaliados vários itens, e esse laudo de avaliação, ele vai com evidências fotográficas, evidenciando o estado atual de conservação do seu equipamento, tá certo? Isso é muito bacana, isso gera histórico, e isso torna a nossa tratativa comercial 100% transparente, tá certo, pessoal? E antes de finalizar e antes de lançar aí a última pergunta, queria solicitar novamente o apoio aí do nosso coordenador comercial, Renan, né, que vai fazer as honras aí, vai fazer o encerramento aqui do webinar, e ele tem mais uma questão aí importante para tratar com vocês. Beleza, pessoal? Opa, voltei aqui, pessoal. Maravilha. Legal. Agradeço aí mais uma vez, Matheus. Bacana aí o conteúdo. Acredito que todos aí devem ter absorvido aí novos conhecimentos, né? Novas informações aí para a gente tá aplicando ali no próprio dia a dia, nas rotinas aí, nas realizações dos trabalhos. Então, nós aqui da Léo Ambiental estamos sempre disponíveis aqui para estar auxiliando, para estar ajudando aí vocês em cada uma das etapas aí, né? Então, acompanhamos aí desde o início de cada processo até todo essas avaliações dos equipamentos aí que o Matheus mencionou, e até mesmo posteriormente, né, no pós-venda ali, de ficar entrando em contato
com o próprio cliente, verificar aí como que está sendo a utilização do equipamento. Acho que essa é uma parceria aí que a Léo vem tendo com o cliente aí e sempre sendo longa e duradoura também, né? E para finalizar, né, como o Matheus mencionou, finalizar aí esse nosso webinar, nós vamos colocar aí uma última pergunta, né, para vocês responderem aí, que é a questão: quem que gostaria aí de receber um contato comercial prioritário? Então, aqueles que responderem sim aí na pergunta, a gente já vai providenciar aí um contato do nosso time comercial aqui, praticamente aí imediatamente, para entender aí qual que é a necessidade, qual que é a demanda, para a gente também estar auxiliando de alguma forma, apresentando opções, soluções que irá atender aí a necessidade aí de cada um de vocês. Ok, pessoal? Mais uma vez, agradeço aí a participação de todos vocês, tá? Então, o Matheus pode até colocar aí o nosso contato aí direto. Então, tem o contato do Matheus aí direto, o WhatsApp e comercial, e o meu também aí, esse final 2854 é direto o meu contato WhatsApp aqui também. E temos todas as ferramentas, né? Via e-mail, via Teams, WhatsApp, tem o WhatsApp direto aí, que acredito que até alguns aí já estão conversando aqui no nosso chat. Então, ficamos à disposição aqui para atendê-los também, ok? Acredito que agora a gente vai abrir ali o chat para as perguntas, para responder ali algumas questões que foram colocadas. O Matheus acredito que ele vai responder ali para vocês, mas mais uma vez agradeço aí a participação de todos, agradeço aí também nosso time técnico aqui da Léo Ambiental, nosso time aqui de TI e marketing também, envolvido nesse webinar, e espero falar com cada um de vocês em breve, e a participação também nos próximos webinars. Muito obrigado, pessoal. Beleza, Renan, muito obrigado aí. Dando sequência aqui rapidamente antes da gente encerrar, nós recebemos várias questões, tá certo? Algumas delas vão ser respondidas aqui durante a finalização aqui do evento, em alguns minutos que a gente ainda tem, tá certo? E algumas outras, nesse primeiro momento, não vão ser respondidas, mas pode ficar tranquilo que a gente entra em contato com vocês e dá um retorno aí a respeito dessas questões. Então, primeira pergunta aqui, Delta Tanques. No caso do detector e bomba separados, tem que fazer o teste de resposta com a bomba junto para trocar o filtro? Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente você precisa testar com a bomba junto, porque o teste ele é exclusivo para o detector de gás. Porém, é interessante que você teste, né, com a bomba. Por quê? Porque você consegue verificar a capacidade da bomba succionar o gás, tá certo? Então, isso, se você possui uma bomba à parte, utilize ela junto para fazer esse teste de resposta, porque além de testar a resposta dos sensores, você testa o funcionamento da sua bomba também. Se ela estiver com problema, ela não vai conseguir fazer o arraste ali do gás e não vai conseguir, o seu equipamento não vai responder. Ou se, por exemplo, ela possui um filtro interno e esse filtro estiver obstruído, você também não vai conseguir fazer o deslocamento da amostra e vai conseguir verificar através do teste de resposta o mau funcionamento dessa bomba. Outra pergunta aqui interessante: detector portátil 4XR sem bomba precisa estar sempre com a pump probe acoplada e a bomba tem calibração ou apenas o medidor? Não, igual eu respondi, né? Você não precisa estar sempre com a bomba acoplada, tá certo? Nem sempre com a probe acoplada, mas é interessante que você utilize ela durante o teste de resposta. E a bomba, né? Aquela bomba à parte, né? Que a MSA tem, ela não tem calibração. Mas quando você enviar o seu equipamento para a Léo Ambiental, envie também esse outro dispositivo auxiliar, porque ele também vai passar por avaliação, tá certo? Então, não existe calibração, não vai ser cobrado nenhum custo pela avaliação dessa bomba, mas ela vai ser avaliada e ela vai sair lá no relatório de vocês, tá certo? Mais alguma pergunta, Cláudio?
Na situação de atendimento de emergência, com relação à assistência, no envio de técnicos abrange para qualquer estado? Sim, a Aleo Ambiental ela atende o Brasil inteiro em loco também, tá certo? Então, se você porventura não consegue, por exemplo, enviar o seu equipamento para a Leo Ambiental, solicite que um dos nossos técnicos, ele vai até você e ele executa a calibração acreditada da mesma forma que é feito internamente, tá certo? Deixa eu verificar se subiram novas questões. Em trabalho em espaço confinado, com uso de linha de ar mandado e máscara facial inteira, havendo alarme de CO2, mesmo estando com a máscara facial inteira e linha de ar mandado, devemos evacuar o espaço? Não necessariamente, se você já está com a máscara de ar mandado, você já está prevendo ali que ali não tem uma atmosfera compatível para o trabalho. Mas o que deve ser feito é a tomada de ação para entender por que, né? Por que surgiu essa concentração de CO2, por exemplo, ou de outro gás, e tomar as medidas para que venha purgar, né? Fazer uma exaustão daquele ambiente para que você não tenha um acúmulo excessivo de gás naquele ambiente. É importante verificar referência normativa lá na NR 33 para constatar, alinhar alguns detalhes. Tá certo? Mais alguma pergunta? Beleza, deixa eu verificar se subiu mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta, Cláudio? Ou encerramos? Beleza, pessoal. Nós vamos encerrar, tá certo? O webinar. Eu agradeço a presença de todos, né? Foi um prazer compartilhar conhecimento com vocês aí durante esse momento, tá certo? O momento foi breve, foi muito rápido, né? A gente tem conteúdo aí para ficar restante da tarde conversando, mas, né? Foi o momento que conseguimos reunir aí toda a galera. Foi bem bacana, batemos um recorde de quase 400 pessoas simultaneamente aqui no nosso webinar, recebendo aí conhecimento técnico a respeito de detecção de gases, tá certo? A respeito de equipamentos. Então, agradeço a participação, agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento e espero, né, que seja aí uma semente lançada aí em uma terra fértil e que os frutos sejam a segurança e confiabilidade aí nas operações industriais de vocês. Você que não teve a sua pergunta respondida, fique tranquilo, entre em contato comigo aí através do 35 30 28 57 DDD 11, é um contato de WhatsApp corporativo, tá certo? A gente pode conversar a respeito das suas dúvidas lá, ou também o nosso time vai entrar em contato com você através de todas as questões que foram coletadas aqui na nossa base, tá certo? Agradeço a participação e nós encerramos por aqui. Um abraço a todos e ótima tarde.